gente, tudo bem? Pois é, esta semana eu tive um pouco ocupado, eu não comentei nem inclusive sobre a Copa do Brasil, que eu sempre comento, né? O Flamengo eliminado, Vasco, Fluminense e Botafogo avançaram, menos o Flamengo que foi eliminado, né? Acontece, coisas do acaso. Olha só, mas antes de qualquer coisa, por favor, dá teu like, beleza? Se inscrevam no canal e aperte o sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades do canal, beleza? Bom, gente, olha só, pois é, eu falei um pouco da Copa do Brasil, Flamengo eliminado pelo Atlético Mineiro, né? Justamente foi nos pênaltis, né? Uma coisa justa, né? Porque pênalti é aquela história, não se sabe quem ganha e quem perde, vai mais pela competência. O Flamengo foi incompetente nos pênaltis e perdeu, né? Bom, gente, olha só, vou começar pelo jogo do Fluminense, que eu assisti contra o Bahia. Olha só, botafoguenses, me desculpem, mas eu não vou comentar do jogo do Botafogo, porque ontem eu tive muitas coisas para fazer, tá? Vejam bem, eu não vivo só do canal, tá? Tenho muitas coisas que eu faço na minha vida, tá bom? Lógico, me dedico muito aqui ao canal, mas eu tenho N coisas para fazer. E calhou de realmente de não poder ver o jogo do Botafogo, tá? Sempre quando eu posso, eu vejo, assisto e comento. Mas vou ficar devendo comentário a vocês. Me perdoem, botafoguenses, tá bom? Tricolores, olha só. Eu vi o jogo do Fluminense. Que jogão de bola. Que jogão, né? Cano, muito bom oportunista, muito excelente. Só que aquela história, teve uma hora que o Rogério Ceni, ele deu um nozinho no Renato. Ele deu uma... Como é que eu vou dizer para vocês? Não vou dizer que deu uma chave, não deu um nó. Mas ele deu uma chave tática no Renato, porque ele adiantou o Jean Carlos e adiantou o Jean Carlos, qual foi o outro? Jean Carlos, caramba, não está aqui na minha... O Jean Carlos e o... Caramba, agora esqueci o nome do rapaz. Adiantou o Everton Ribeiro. Inteligentemente, o que ele fez? Ele atrasou um pouquinho só o Everton Ribeiro distribuindo. Deu certo. E o Renato caiu feito, desculpa a expressão, caiu feito um patinho, né? O Bahia fez o gol, o Fluminense virou, né? Depois meteu mais um gol. E o Bahia empatou com os seus próprios méritos. O Bahia realmente, foi o que o Rogério Ceni falou. O Bahia, né? Desculpe, mas é uma realidade, foi soberbo. Ultrapassou o Fluminense. Na última jogada, antes do gol do Bahia, o que aconteceu? O zagueiro do Fluminense puxou o jogador do Bahia, cartão vermelho. O cara ia fazer o gol. O Jean Carlos ia fazer o gol, ia levar a bola lá dentro. Aí mesmo assim, insistiram, deu certo. Fizeram o gol da classificação do Bahia. O Bahia se classificou, né? Bahia, desculpa, estou confundindo com outro jogo. O Bahia ganhou com todos os méritos, né? Jogou bem, fez os 3, empatou, levou um pontinho, mas é aquela história. Dentro do contexto, o Bahia foi um pouquinho melhor que o Fluminense. Mas o Fluminense está jogando muito bem. E outra coisa, está desgastado, porque tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil e tem Campeonato Brasileiro. Então o Fluminense ainda tem 3 competições. O Flamengo agora vai ficar um pouco mais folgado, apesar que tem Liberta. Daqui a pouco eu falo do Flamengo, né? Mas são 3 competições também, seriam 4. Né? E o Fluminense está na Copa do Brasil, na Sul-Americana e no Brasileirão. São os 3 dele. Né? É aquela história, sorte ao Flu, né? Tomara que ele se dê bem, méritos ao Renato, e aquela história, o Rogério Ceni arma muito bem os seus times. Com todos os méritos, parabéns, Rogério Ceni, parabéns pelo brilhante trabalho que você está fazendo no Bahia. Parabéns. Bom, agora eu vou falar do Vascão da Gama, né? Que jogão contra o Atlético Mineiro. O Vasco iniciou bem, tá? Não começou bem, só que aquela história, tomou um gol bobo aos 38 segundos. Aos 38 segundos o Gabriel Menino fez o gol. Dá uma paulada lá no... Acho que golaço, por sinal, me desculpe. Mas o Léo Jardim hoje podia estar com tudo em cima, mas levou um golaço, levou uma paulada. Tanto é que o narrador falou, joga a luva, nem jogando a luva aquela bola ia parar. Muito bem, bateu de 3 dedos, a bola deu uma curva, ela foi bem lá no cantinho direito do Léo Jardim. Muito bem chutada. Aí o que aconteceu? O Vasco foi para cima, o Diniz
está fazendo o que pode. Gente, olha só, vamos ser realistas. Hoje eu até escutei que o Vasco vai contratar mais um cara e tal. Desculpe a realidade. O Vasco tem que aproveitar a base. O Vasco tem que fazer um trabalho de base urgente. O Vasco tem que contratar jogadores bons. Está muito precária a situação do Vasco. Desculpe a realidade. Se perder 5 jogos, acabou. Acabou o Campeonato Brasileiro. Desculpa, vai descer. Da maneira que está, vai descer. É chato falar isso. É horrível estar falando isso. Até porque eu sou aqui do Rio de Janeiro. Tanto que eu só falo dos clubes do Rio de Janeiro. Claro, falo dos outros clubes também, que comentar sobre todos. Mas eu sou aqui do Rio. Então falo sobre os 4 grandes do Rio de Janeiro. Eu acho que infelizmente, olha só, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, rápido. Em 79, nos anos 79, o Madureira tinha um timaço. Madureira aqui do Rio. Tinha um timaço. Aí o Flamengo, todos os grandes jogos de olho nos jogadores do Madureira. E o Bangu também tinha um excelente time. Teve um jogo, Vasco e Madureira, se eu não me engano, foi 2-1 para o Vasco, um gol de Roberto e outro do Orlando Lelé batendo falta. Uma porrada lá em cima do nome. Quando acabou o jogo, preste atenção no que eu vou falar. Na época, o técnico do Vasco era o Antônio Lopes. O Antônio Lopes se dirigiu a todo o elenco do Vasco, ele reuniu todo mundo, falou, chega. Falou assim, chega. O Vasco não jogou bem nesse jogo. O Vasco teve sorte. O Vasco ia ser eliminado. Se não fosse o Roberto Orlando, o Vasco obviamente teria sido eliminado. Defesa péssima, meio campo péssimo, um ataque horrível. Sorte que tinha o Roberto Dinamite. Grande Roberto, maravilhoso Roberto. E tinha o Orlando que sabia bater muito bem falta. Foi a sorte do Vasco. O Vasco ia ser eliminado. E acabar o Campeonato do Vasco aquele dia. E o Antônio Lopes reuniu todos e falou, chega. Dava para ver a leitura labial. Chega, acabou. Aí o Vasco começou a reagir. Eu acho que o Diniz, desculpe, faça isso. Gente, tem que reunir e cobrar. Ou a gente está junto, ou então vamos desistir. Chega. Não parar por aí. O Vasco vai esperar até quando? Para ver a saco de pancada de todo mundo? Sair perdendo para todo mundo? A sorte do Vasco foi, o Vasco empatou hoje, aquele pênalti. Que não foi pênalti. Tá? Não foi pênalti, foi uma jogada de acaso. Porque o rapaz atrás não teve intenção de derrubar o Coutinho. Ele é novo, o cara pulou junto com ele. Esbarrou nele e caiu dentro da área. Isso não é falta. Não é falta, não é considerado falta. Se fosse lá fora, não daria pênalti, ninguém daria pênalti. Mas aquela história, papou, pênalti. É aquela história, né? O VAR, ainda fala que o Flamengo é ajudado pelo VAR, hein? Pô, Palmeiras então nem se fala, porque nós não queremos entrar no mérito do Palmeiras agora. Mas hoje, como o pênalti a favor do Palmeiras hoje contra o Ceará não foi pênalti não, mas tudo bem. Bom, vamos lá. Então, Vascão, aquela história. Diniz, reúne o pessoal, faz igual o delegado fez. Chega. Vamos jogar. Vamos para cima, vamos reagir. É isso que você tem que fazer. Não é ficar passando a mão, pô, valeu. Não, cara. Pô, como é que é? Tem que ser assim. Não adianta você ficar berrando na beira do campo. Tu não tá jogando, sai. Tem que ser assim. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui para vocês. Pelé, o rei do futebol. Brasil e Colômbia. O Brasil estava jogando de 4-1. Depois jogou de 6-1 aqui no Maracanã. Eliminatórios para a Copa de 70 foi esse jogo. Gente, teve uma hora que o Gerson lançou para o Zezinho botou no peito, deu para o Pelé. O Pelé perdeu o Saldanha, era o técnico. Por que eu sei? Porque eu estava lá com meu pai no Maracanã.
Estava lá no túnel, perto do Saldanha. O Zagallo olhou para o Pelé e falou: Negão, vou te tirar se fizer isso de novo. Tu vai sair. Pô, tava 4-1 pro Brasil. 4-1. Na jogada seguinte, o Pelé fez o gol. No escanteio que foi batido, o Pelé deu meio no meu peito assim. Aí o Clodoaldo falou: pô, chapô, 6-1. Quando eles acabaram o jogo, o Saldanha falou que o Pelé falou: se tu continuar assim, eu te tiro. E quase o Saldanha tira o Pelé. Quase que ele tira o Pelé da Copa de 70. Mas ele tinha os motivos dele. Que o pessoal fala da miopia e tal. E o Saldanha ele falava. Fez um tremendo programa com o Pelé um dia antes e não tirou. O Pelé nunca teve problema de vista. O problema do Pelé era desleixo. E estava duro, estava sem um tostão na época. Estava sem dinheiro para pagar um monte de coisa. O problema do Pelé era esse, nada de vista. E o Saldanha falou: não taxou o problema de fora para cá para dentro. E o Saldanha disse: eu também tenho problema lá fora e não trago aqui para dentro. E olha que o Saldanha estava envolvido com o Partido Comunista, plena repressão, Partido Comunista, problema de diretório do Partido Comunista, reuniões do partido e lá na seleção. A vida pessoal dele era uma coisa, a seleção era outra. Ele nunca deixou o compromisso dele de lado. Ele foi tirado pelo canalha do Médici, né? Que o inferno mantenha muito bem. Bom, gente, é isso. Um pouquinho de história sempre é bom, né? Bom, agora eu vou falar um pouco do Mengão, Flamengo. Líder, né? Flamengo líder isolado, né? Cruzeiro perdeu para o Santos, hein? Perdeu para o Santos lá dentro, hein? Quem diria? Né? E o Neymar não jogou nada, que eu fiquei sabendo. Mas o Mengão mais líder do que nunca, hein? Que beleza, hein? Ganhando do Internacional. No outro domingo, lá no Beira-Rio, né? Que você vai ter Libertadores e tudo agora aqui na quarta-feira Libertadores, mas no próximo domingo é no Beira-Rio, lá no Brasileirão. O Flamengo é líder, né? Líder. Se empatar já é negócio, se ganhar melhor ainda. Vamos falar, tomara que o Flamengo ganhe. Mas que jogo do Flamengo com o Mirassol? Mirassol é um time chato, time enjoado. Ah, isso que eu queria falar. Negócio de lei do ex. Não existe nada de ex. Nada, não existe negócio de ex. Ex enche o saco. Enche o saco, sabe? Enche o saco, ex. Enche o saco, sabe? Ainda bem que muitas ex gostavam de mim, me deixaram em paz. Umas deixaram, outras não, né? Sabe? Mas eu também deixei. Eu não sou de ficar enchendo o saco de ninguém. Não quero paciência. Cada um segue o seu rumo. Melhor coisa que tem. Aí o Gabriel fez o gol do Flamengo, o narrador: olha o ex, para com essa babaquice. Acabou. E outra coisa, o cara fez o gol e vibrou. Ele jogou no Flamengo, ele vibrou. Falou, deu soco no ar, comemorou. E tem cara que joga no Flamengo, faz o gol contra o ex-clube. Não vou. Porra, comemora, cara. Comemora. Olha daí. O Edinho passou a vida inteira no Fluminense. Mas ele fez um golaço pelo Flamengo contra o Fluminense, foi lá para a torcida do Flamengo e vibrou. O Edinho é tricolor. Mas vibrou com o gol dele, vibrou para a torcida do Flamengo. Profissionalismo. Chama ser profissional. Sabe? Gostei, Gabriel, que você comemorou. Gostei. Tem que ser assim, tem que dar esse exemplo mesmo. Faz o gol, não comemora. Para com essa babaquice. Que nem o garoto do Fluminense fez o gol, que ele está no Chelsea lá, o João Pedro, que acabou com o Fluminense. Não vai compor, tem que comemorar, cara. Tem que comemorar. Entendeu? Sabe se um dia tu volta para o Fluminense? Por isso que quer ver você bem, quer ver você comemorando. Mas eu estou falando do Flamengo. Bom, então, aí o que aconteceu? Uma jogada muito bonita do Alexandre, cruzou, olha, do Saulino, cruzou, aí o Léo Pereira cumprimentou 1-0 Flamengo. O segundo gol do Flamengo foi uma pintura. Um passe de 3 dedos do Arrascaeta para o Prata, e bateu de joelho, tal, de pé, sei lá, a bola entrou. Golaço também do Flamengo, 2 golaços, entendeu? Parabéns, líder do campeonato, entendeu? Por isso que o título hoje é esse aí, líder, Flamengo, Mengão, líder absoluto.
É isso aí. Mengão, líder absoluto. É isso aí. É por aí. Entendeu? Gente, uma linda semana para todo mundo, alto astral sempre, tá? Juízo, beleza? Que tudo dê certo sempre, saúde plena para todo mundo, tá bom? Vai aqui, dá um valeu demais, porque aqui, o torcedor sempre teve voz, aqui cada vez mais é o seu canal, nunca se esqueça disso. Muito obrigado, sempre agradecendo a todos vocês. Ronaldo César. Muito obrigado, forte abraço, valeu, é por aí. Valeu! Se inscreva no canal, venha para o Cantinho do Torcedor.